Amigos, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que eu acredito que possa ser chamado de uma resenha de base, que é sobre a famosíssima base da Ruby Rose, que é a Natural Look, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei. Eu ainda não testei, eu comprei ela hoje e a gente vai testar junto para ver como é que o negócio funciona. Eu tenho aqui dois tons, eu tenho a Bege 2 e a Nude 3. Na Bege 2 eu paguei R$19,90 e na Bege 3 foi R$29,90. Sim, R$10 mais caro. Não entendi o porquê de tanto. No site o valor dela tá de R$14,56, ou seja, eu gastei muito dinheiro à toa. Esperamos que não seja tão à toa assim, né? Porque a ideia é que a base seja boa, então pelo menos que não vá fora. Caso surja alguma dúvida, eu comprei a Bege 2 na Tia Farmácias, aqui em São Francisco, e a Nude 3 na Bailarina, aqui em São Francisco também. Ela tem uma embalagem de bisnaga, ó, ela é de bisnaguinha, que é uma coisa muito boa porque a gente consegue aproveitar bastante a base, e no caso dela tá acabando, é só cortar, colocar num outro potinho, tu consegue aproveitar até o final. Sobre a embalagem em si, o design dela. Ela tem essas bolinhas, ó. O que ao vivo me dificulta um pouco a leitura em algumas coisas. Ó, esta é a base, essa é a embalagem da base, aqui é a parte de trás da base. Eu vou dar um zoom para vocês verem como é terrível de ler o que tá escrito aqui. Sobre as promessas da base. Foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele, o que significa que ela é mate. Não tá escrito aqui, porém, se ela foi desenvolvida para conter oleosidade, ela tem o efeito mate, né? E disfarçar imperfeições, ponto. Não consigo enxergar o ponto. Aplique suavemente para correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcadas, e era isso. Ou seja, ela não disse se a cobertura é alta, se a cobertura é leve, ela não promete acabamento natural, não promete ser resistente à água, nenhuma dessas coisas, porém tudo testaremos. E uma coisa que eu achei muito boa, que ela não é testada em animais, tá? Ela tem o selo aqui atrás, minúsculo, mas tá aqui, que não é testado em animais. Não é uma base vegana, porém cruelty free, o que já é ponto positivíssimo. Sobre os tons, obviamente eu não tenho todos aqui, porque eu não sou uma blogueira famosa que recebe, então eu vou dar uma olhada no que eles têm aqui. Já reforçando, como eu já fiz 2 vídeos sobre primeiras impressões de um produto, eu sei que já tem milhares de vídeos e de resenhas na internet, porém eu não assisti nenhum. Na verdade, pra não mentir, eu assisti um que eu acho que foi da Cool Marina, só que eu tava meio dormindo, então eu só me lembro até a parte que ela menciona os tons, porque ela recebeu todos. E depois eu acho que eu cochilei, eu não sei, eu sei que não me lembro muito bem da resenha dela, o que é ótimo porque daí não vai afetar na minha opinião. Aparentemente nós temos beges, nudes e chocolates, né, que seriam os subtons, pelo que aparenta aqui. E eu não consigo ver numa ordem, mas eu consigo perceber na loja, eu também percebi que eles não seguem uma ordem, digamos assim, cronológica, não é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam alguns tons no meio do caminho, nas 3 categorias da base, né? Que me leva a crer que eles vão lançar mais tons, assim a gente espera. Tem aqui um chocolate 9, que eu acho que deva ser o tom mais escuro, porém, pelo que eu tô olhando aqui, pra uma negra retinta já não funciona. Essa aqui é a Nude 3 e essa é a Bege 2. Essa daqui parece ser um pouquinho mais rosada, embora na câmera ela pareça um pouco amarela. Então, na real, eu não sei. Eu acho que eu vou testar a Nude 3, porque ela é mais clara. Eu não passei nada na minha pele, a não ser água micelar. Essa daqui é da Panvel. Então, eu não vou passar hidratante, não vou passar primer, porque eu quero realmente ver a base agindo sozinha. Eu vou passar um lado com um pincel Kabuki e o outro lado somente com a esponjinha. Ela não é uma base muito líquida, não. Tá? Ela não escorre com muita facilidade, ó. O que me leva a crer que ela cubra bastante, porque normalmente as bases que têm a cobertura de média para leve, elas são mais líquidas que essa daqui. Vamos lá. Vai ficar escura, depois a gente conserta. Batidinhas. Gente, é muito perfumada. Muito perfumada. Isso me incomoda. Não gosto de base perfumada. Porque tem pessoas que têm
pele sensível, principalmente em relação à fragrância. Então isso é um pouco incômodo, mas tem cobertura, tá? Eu vou descer um pouco pro pescoço, só pra fazer de conta que eu não vou ficar tão amarela. Aqui. Eu vou tapar a boca também, porque eu quero ver a cobertura dela na pigmentação dos lábios, que normalmente são mais rosados. Gente, vocês não estão entendendo como eu tô amarela. Eu vou ter que vir com a esponjinha, porque o pincel marcou bastante. Então eu vou dar toques muito leves, que é só pra tirar a marcação do pincel. Cobertura tem. Não sei, eu tô muito incomodada com esse tom. Dei um zoom e baixei a luz pra vocês verem a cobertura com uma camada e o tanto que eu estou amarela. Agora eu vou fazer a segunda camada e ela tá muito sequinha na minha pele. Segunda camada mesmo, pincel, quero ver se ela constrói bem e se ela potencializa a cobertura, né? Amiga sua louca. Apesar de eu estar amarelíssima, eu tô de cara. Acho que eu não tenho uma base que cubra tanto. Eu tenho sardinhas, tá? Eu sou bem sardentinha e eu praticamente não consigo enxergar as minhas sardas. Vamos pro outro lado, que eu vou fazer com a esponjinha e aplico com batidinhas. Ó, ela não escurece, tá? Ela não altera o tom enquanto seca e molhada, porque eu tô usando as duas, uma do lado da outra e tá igualzinho. Ponto positivo também. Primeira camada com a esponjinha, dá pra ver que ela tá bem molhada ainda. Pra mim, cobriu igual. Em relação à primeira camada, né? Lógico. Vou esperar ela secar um pouquinho e aí a gente vai fazer a segunda camada. Como eu tô parecendo uma nana de pijamas, olha aqui. Olha o meu pescoço. E olha o meu rosto. Nossa, eu tô muito feia. Pode ser que fazendo a maquiagem completa isso melhore. Mas por enquanto o negócio tá tenso. Vamos pra segunda camada. Mesma forma de aplicação, com a esponjinha. Esperei ela secar um pouquinho, agora a gente vai fazer o teste de transferência. Eu tenho aqui um papel higiênico e eu vou apertar um pouquinho ele nas regiões do meu rosto. Na testa, não sei se vai dar pra ver, transferir um pouquinho. Vamos ver aqui na lateral. Aqui transferiu bastante. E no nariz. Ela transferiu bastante, na minha opinião. Talvez não esteja 100% seca, talvez seja porque são duas camadas. Porque anteriormente, quando eu tava com uma camada de base só desse lado, eu testei o papel e ele nem sequer grudou no meu rosto. Vamos para o teste da água, mas eu vou tirar a base da minha boca porque eu não aguento mais com essa cara que eu morri. E graças a Deus isso não aconteceu, eu tô bem viva. Um pouquinho menos pior. Eu tenho uma aguinha, tá? Água, ó. Ardeu meu olho. Ah. Deixa eu molhar mais pra fazer gota. Tem base aqui. A gota não saiu totalmente limpa. Corre o risco de ser por causa das duas camadas ou não. Mas no meu caso escorreu. Olha a situação. Eu não sei se dá pra ver aí, mas tem um vinco gigantesco aqui. Olha aqui no meu nariz. Eu não acredito que eu vou fazer isso pro YouTube, mas olha meu nariz. Olha aqui. Olha isso. Agora que ela tá secando, ela tá esbranquiçando. Olha aqui. Tá vendo? Onde tá molhado, dá pra ver bem direitinho. Eu vou esperar ela secar completamente. Não vou interferir nada nela e eu já volto. Secou, saiu aquele aspecto esbranquiçado. Eu sinto ela sequinha no meu rosto, só que eu sinto ela muito perfumada. E o meu olho tá coçando muito. Então aí no vídeo até tá aparentemente ok, mas ela tá me incomodando um pouco.
pura assim e com 2 camadas. Eu vou tirar, vou remover toda ela e vou testar ela misturada com a bege 2, porque eu acho que a bege 2 vai ficar escura. Só que como ela é um pouquinho mais rosada, eu vou misturar as duas e venho falar com vocês, tá? Acredito que para ficar um resultado que eu gostaria, eu precisaria entrar com um pouquinho de hidratante e um pouquinho de primer, talvez só nessa região central. Mas pra gente obter um resultado mais fiel, eu não vou fazer isso. Bom, então voltei. Fiz toda a make. Como eu falei pra vocês, eu tive que tirar a base, porque aquela quantidade de base que tava no meu rosto tava me incomodando muito. Fiz uma make bem basiquinha, tá? Só caprichei um pouquinho na pele pra gente poder ver ela. Eu não usei primer, eu não usei nada de hidratante, ela só tem um pouquinho de pó por cima, eu selei um pouco, mas nada de extrema necessidade, porque ela é mate, né? Quero fazer uma comparação com algumas bases da Mary Kay, inclusive foi uma menina que me segue que pediu pra eu fazer, foi a Daisy, então muito obrigada pela dica. Eu vou colocar na minha mão os tons da Ruby Rose e vou colocar no meu braço os tons da Mary Kay, tá? Então na ordem, o Nude 3... Vou passar aqui na minha mão. Gente, vai ficar uns swatches assim bem bosta, tá? Mas aí eu só quero mostrar os tons mesmo, tá? Só pra te explicar, eu aproveitei que, já que eu tinha as 2 bases aqui, eu misturei a Nude 3 com a Bege 2. Porções iguais, né? Uma gotinha de cada. E aí funcionou super bem pro meu rosto. Essas 2 aqui são as da Ruby Rose, né? A Nude 3 e a Bege 2. Aqui a Ivory 3, que é bem clarinha. Só pra vocês terem uma média de tom. A Bege 1, a Bege 3 e a Bege 4. A Bege 1 é bem amarela, a Bege 3 é bem rosada e a Bege 4 é um tom mais neutro. Olha só como as bases da Mary Kay, elas escurecem depois que elas secam, por isso que tu tem que cuidar muito na hora de escolher teu tom. Porque aqui ela tá molhada e aqui ela já tá seca, olha a diferença. Em relação aos tons, o que eu percebo aqui? Que a Nude 3, da Ruby Rose, ela equivale à Bege 1 da Mary Kay. A Bege 2 da Ruby Rose e a Bege 3 da Mary Kay, embora elas não pareçam muito aí no vídeo, aqui elas são semelhantes também. Acontece só que a da Mary Kay é bem mais rosada. São os 2 tons que eu tenho aqui que parecem mais, para poder dar um parâmetro para vocês, tá? Sobre as bases da Ruby Rose, como sempre, eu fiz algumas anotações enquanto eu estava utilizando elas para não me esquecer, porque eu sou um pouquinho esquecida. Sobre a questão da cobertura dela, como vocês viram, não há como negar, ela cobre muito. E com 2 camadas dela eu dispensaria o corretivo total, porque ela cobre super bem. Cobriu as minhas sardinhas e praticamente cobriu essa minha manchinha aqui também. Em relação à preparação de pele com ela, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu não utilizei primer e eu não utilizei hidratante, porque eu não queria alterar o resultado da base. O que vai acontecer contigo se tu tiver uma pele semelhante à minha? Eu tenho pele mista, porém em algumas regiões eu tenho a pele extremamente seca. Por exemplo, esse cantinho do nariz. Então eu sempre tenho que hidratar ele muito. O que aconteceu? Com 2 camadas, em questão de, acho que 10 minutos de uso, craquelou muito. Mas eu também tô com a região ressecada e eu não hidratei. Então não necessariamente seja somente da base, tá? Porque ela tá começando a abrir um pouquinho nessas laterais aqui e um pouquinho no nariz também, o que não é legal. Em relação a disfarçar imperfeições, eu não sei, eu não entendo necessariamente o que eles querem dizer com essas imperfeições. Se são imperfeições em relação à coloração da pele, pigmentação, super disfarça, né? Porque a cobertura dela é muito alta. Se são imperfeições em relação a relevo, daí eu já discordo, né? Daí eu já acho que ela super realça, porque eu tenho poucas rugas, né? Eu ainda sou um nenê. Claro que quanto mais camadas de base, mais ela vai evidenciar. Não tô dizendo que isso é um defeito dessa base aqui, né? Tô só te contando que isso é normal, tá? Quanto mais densa for a base, mais probabilidade ela tem de marcar. Assim, do jeito que tá, já tá marcando. Então, eu definitivamente passaria um primer na minha testa. E dos poros, porque eu achei que ela evidenciou um pouco meus poros. E o que mais me incomodou mais profundamente foi o perfume. A fragrância dela me incomodou extremamente. Não é que ela é ruim, sabe? Mas ela é forte. Eu não sou uma pessoa chata pra fragrâncias nas coisas, nos produtos de maquiagem. Minha pele não é sensível.
Então não é uma coisa que me incomoda com frequência. No passar no rosto, principalmente numa quantidade grande, ela incomoda porque parece que ela não sai do meu rosto. Quando eu tava com as 2 camadas, parece que ela grudou no meu rosto, assim. Isso é uma particularidade minha. Acho que é isso, né? Já deve estar super longo esse vídeo, então não quero mais encher teu saco. Considerando o preço original dela, super show, tá? Super válido. Finalizando, então, nas considerações finais eu daria ela uma nota 4, digamos assim. Um pouco pelo perfume, outro pouco pelas cores, que eu acho que eles precisam desenvolver mais tons, principalmente para peles morenas a negras retintas. E ela é uma base muito boa para uso pessoal, então eu te indico. Se faltou alguma informação, me perdoe, é o primeiro vídeo de bases que eu faço, então espero que eu tenha trazido o máximo de informações possíveis para ti. E espero que tu tenha gostado de assistir e que tenha te ajudado aí na tua escolha, na tua opinião de compro ou não compro essa base. Muito obrigada por assistir mais uma vez, por me acompanhar até aqui e se Deus quiser, até o próximo, tá? Beijo!